Bem, falar sobre Lewis para mim sempre é um prazer, claro, né? Eu que já estudo uns 25 anos mais ou menos o autor. E antes de mais nada, o que me chamou a atenção primeiro foram as crônicas, claro, né? Quando eu era pequena, eu assisti um desenho animado das crônicas e sempre ficava muito emocionada e não sabia por quê com a história, mas eu não tinha feito esse link com o cristianismo nem nada. Só muitos anos depois, quando meus irmãos entraram para a mocidade, para o grupo de jovens, é que eles estavam trabalhando com as crônicas de Nárnia e eu já olhando, eles são mais velhos do que eu me interessei e comecei a ler. E aí parou também, foi só depois da escola, quando eu ingressei na USP, na graduação, é que numa aula de filosofia da educação, um professor mencionou um tal de C.S. Lewis. Eu disse, opa, esse cara eu conheço de algum lugar, mas não é, definitivamente não é do meio universitário. Então, ele citou Cartas do Coisa Ruim, que era a tradução que a gente tinha. Hoje é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, da Martins Fontes. Mas então eu fui lá na sala desse professor e disse, professor, mas como é que o senhor consegue trazer para o meio acadêmico um autor que eu conheço lá da minha igreja? Aí ele disse, olha, o Lewis é perfeitamente adequado para ser citado no meio acadêmico, porque ele foi um acadêmico. Mas a razão por que eu trouxe ele foi que ele e outros autores me trouxeram a fé, me levaram à fé, né? Não é que essa literatura ela tem o poder mágico de converter alguém, não. Essa literatura ela abre portas, né? Ela dá algumas respostas para perguntas que todos nós temos lá no fundo do coração. Então, eu sei que eu falei para ele da minha vocação para ir para missões e ele me dizia, olha, Gabriele, olha aqui pela janela, o que você está vendo aqui? Eu falei, eu estou vendo um prédio caindo aos pedaços da educação, um pouco cuidado, e depois ele me disse, olha de novo. Aí eu falei, tá, eu estou vendo umas árvores, uns passarinhos, umas pessoas andando. Gabriele, olhe de novo. Então caiu a ficha, né? Eu olhei e vi que realmente o campo acadêmico é um campo missionário. Não de proselitismo, de você chegar e ficar fazendo propaganda barata ou querendo à força manipular alguém para fazer parte do cristianismo. Não. É uma forma de você se contextualizar, né? Ser igual, responder de uma forma no nível das outras pessoas que te rodeiam ali na universidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de apresentar o evangelho de uma forma que toque na pessoa onde ela tem que tocar. Então eu disse, realmente, Jean, nesse campo acadêmico são poucos os cristãos. E eu acho que cada vez menos, porque o ateísmo está muito forte. Então, a partir daí, e ele me contou a história de vida dele toda, como ele se converteu ao cristianismo, lendo Lewis, lendo Tolkien, lendo Piper, Joseph Piper. Então, quando eu fui depois pedir para ele ser meu orientador, primeiro ele negou, quando entrei no mestrado. Primeiro ele negou e depois ele disse, tá bom, eu te oriento, mas desde que você fale desse autor que nos uniu, né? que foi a razão da nossa amizade. Então eu disse, ok. Aí comecei a pesquisar, isso no nível do mestrado. Comecei a pesquisar, e na época não tinha muita tradução do Lewis ainda no Brasil. Então, eu sabia que eu tinha que buscar livros, fui a algumas livrarias americanas aqui em São Paulo.
e consegui alguns livros em inglês. Então eu percebi que o inglês dele era muito rebuscado e o meu eu estava ainda aprendendo. Então eu disse, e ele escreveu mais de 40 livros. Então eu disse para o Jean, meu orientador, olha, Jean, eu realmente não vou dar conta desse Lewis, não. Porque eu quero ler todos os livros e são difíceis, não são fáceis. E ainda no inglês, aí disse, ok, então você faz o seu mestrado, faz uma tradução comentada de um autor chamado Josef Pieper, que traduziu o Lewis para o alemão. Então eu peguei essa obra sobre São Tomás de Aquino, traduzi para o português com comentários e essa foi a minha dissertação de mestrado. Então, quando eu saí da banca de defesa do meu mestrado, o meu orientador bateu nas minhas costas e disse, porque eu havia engavetado o projeto do Lewis, porque eu achava que eu não ia dar conta. E ele disse, então, Gabriele, então o que? Eu perguntei. Então, e aquele outro projeto seu sobre C.S. Lewis? Agora você tem todas as condições para encarar o cara, né? Aí eu falei, o quê? Eu quero ficar uns 10 anos fora daqui, no mínimo. Mas aí, conversa vai, conversa vem, já era outubro, por aí. Aí eu acabei desengavetando aquele projeto, reapresentando, reformulando, reapresentando, e no ano seguinte eu já estava no programa do doutorado assim, aí sim, com o C.S. Lewis como objeto de estudos, e particularmente com Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que foi o meu primeiro contato com Lewis na vida. Então vamos falar um pouco da história de vida do Lewis, que também é uma história que realmente... esqueci de falar. O Lewis foi praticamente para mim uma tábua de salvação para eu ver a minha vida acadêmica como dotada de sentido e que não era contraditório com a minha fé. Então, uma das características principais do Lewis é essa capacidade de articular coisas, né? De coordenar coisas. A fé, a razão, né? A imaginação. Então, ele era um autor extremamente eclético, multifacetado. Tinha o Lewis professor de Cambridge, tinha o Lewis leitor, tinha o Lewis escritor de fantasias, de imaginação, tinha o escritor de teologia, embora ele não tenha se considerado um teólogo. Então, ele tinha muitas facetas. E como é que ele conseguia conciliar todos esses dons que ele tinha? Graças à fé dele, né? Que é uma fé conciliatória, digamos assim. Então, o Lewis mesmo nasceu num lar cristão, ele nasceu em 1898, e só que desde pequeno ele teve uma experiência não muito boa com a fé, porque a mãe dele contraiu câncer e ele orando para que Deus a curasse, não aconteceu e ela veio a falecer. E logo em seguida o pai dele coloca ele numa escola experimental, um internato, e que era dito ser cristão, era confessional. Só que o diretor, fechou até o internato porque ele foi considerado um louco. Ele foi, enfim, foi para uma entidade, para um sanatório, né? E aí ele passou por várias outras escolas, nenhuma delas ele se deu bem, até que ele foi ter aulas particulares, isso é possível no exterior, em que você não vai à escola, você tem aulas particulares em casa, que eles chamam de homeschooling, e pode ingressar na universidade depois. Então, e esse professor, Kilpatrick, ele era um ateu. Então, ele convivendo com esse professor, ele abraçou realmente o ateísmo. Mas ele diz lá no Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia dele, ele diz que a grande preocupação na questão de Deus para ele era a preocupação em não deixar que Deus interferisse na vida dele. Ele queria expulsar Deus da vida dele. Mas aí,
contradição, né? Como que você quer expulsar uma pessoa que não existe? Então, o ateu, muitas vezes, ele cai nessa contradição, porque ele esperneia, ele luta, contra o que ele está lutando, né? Então, quando ele ingressou, depois da guerra, teve várias experiências na guerra, tudo isso ele conta no Surpreendido pela Alegria. Mas quando ele ingressa em Oxford como professor assistente, ele conhece Tolkien, acho que foi em 1925. E eles montam um clube porque percebem que gostam da mesma coisa. Ele escreve até o livro no diário dele que ele conheceu uma pessoa que tinha 2 atributos que era para ele evitar como ateu e até na casa dele como protestante, que era um filólogo e era um papista, ou seja, era um católico. Então, meio que tirando sarro da relação deles, né, que foi de fato, não era para ser, mas acabou sendo uma amizade que demorou anos e anos até a morte dele. Mas o Tolkien, numa certa noite, com outros pensadores, e Lewis se deu conta que esses pensadores, pasmem, eram muito inteligentes muito inteligentes e eram cristãos. Então aquilo para ele foi assim um baque, né? E ele também percebeu que os livros que ele gostava de ler, todos eles eram escritos por cristãos. Então ele pensou, opa, aí tem alguma coisa que, né, eu não consigo explicar. E o Tolkien disse, escuta, você não percebe entre todos os mitos que a gente lê no clube lá e debate, que eles têm uma mesma estrutura? Ou seja, de uma humanidade que tem um problema, né, que há uma maldição ou algum problema, e vem um Deus, ele se torna semideus, ou ele se encarna, ou ele se aproxima da humanidade de alguma forma, ele descende para depois se sacrificar e reacender e levar a humanidade, então, libertar a humanidade, então, desse mal original. Então ele disse, sim, realmente, todas as histórias têm essa estrutura. Pois é, e a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Claro que eu já li. A história de Cristo, claro. Mas você não percebeu que essa história também tem essa mesma estrutura? Realmente, pensando bem, ela também tem. Acontece, Lewis, diz o Tolkien, acontece, Lewis, que na história de Cristo, o mito se casou com o fato. Ou seja, tudo aquilo que os mitos lançam, projetam como um ideal, como um imaginário, alguma coisa assim, se realizou na vida real, na figura de Cristo, na encarnação e na ressurreição. Então, a partir daquele momento, ele se ajoelhou, depois do passeio que eles deram lá, até altas horas da madrugada, ele foi ao quarto dele, se ajoelhou e diz que, surpreendido pela alegria, conta bem esse episódio, ele diz que ele foi o cristão mais relutante de todos no mundo, porque ele havia sido pego por esse Deus selvagem, esse leão, que o estava já caçando há anos, e finalmente ele se sentiu acuado e se entregou e acreditou finalmente que Deus é Deus. Mas ele teve que passar por várias outras circunstâncias até dar o passo definitivo de dizer, não, Jesus é o Senhor, Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, a verdade e tudo. Então ele começou, depois que ele se converteu de fato, foi um processo de 3 anos aí de amadurecimento, conversas, leituras, ele começou a escrever também. Antes ele tinha escrito já 2 livros, mas eles não foram tiveram algum sucesso, mas nada de muito relevante. Então, ele na época já era um autor frustrado, tanto que ele publicou com pseudônimo esses 2 poemas longos, né? Só que depois que ele se converteu, parece que a imaginação dele aflorou. Ele diz, inclusive, no Surpreendido pela Alegria, que
a imaginação dele já tinha sido batizada por um autor chamado George MacDonald, que depois ele ficou sabendo que era cristão, que era pastor, foi pastor, presbiteriano inclusive, e que era professor da Universidade da Inglaterra, enfim. E essa é um conto, uma história totalmente imaginativa que ele diz que batizou a imaginação dele porque as portas da razão dele estavam totalmente fechadas para o Evangelho. Então, essa história de conversão, do início da carreira dele como autor de ficção e também de obras literárias, é muito bem explicada também no livro O Mais Relutante dos Convertidos, que é do Downing, que eu conheci pessoalmente lá nos Estados Unidos. E ele narra todas as fases da conversão dele, as relações que ele teve antes de se converter com o espiritismo, com a antroposofia, e como ele refutou todas essas questões. Então, a vida dele, só de ver a vida dele, é muito emocionante. Também temos o filme Terra das Sombras, que narra a história dele com Joy, que ele conheceu depois de escrever Surprised by Joy, né, por ironia do destino, ele acabou se casando com ela, uma americana, que era divorciada, porque o pai batia nos filhos, tudo, e acabou casando com ela, só que ela veio a falecer também de câncer, e toda a dor que ele teve com o falecimento dela, ele narra naquele Anatomia de uma Dor, que é da editora Vida. É um livro bem pesado, que eu costumo dizer que são as lamentações do C.S. Lewis, né? Porque ele fala de Deus como um carrasco, né? Como um dentista, mas é uma forma de ele extravasar toda a dor que ele estava sofrendo, toda a pena que ele estava vivendo com o falecimento da sua esposa. E depois desse livro, ele ainda escreve um outro chamado Cartas a Malcolm, sobre a oração. Então, nesse livro Cartas a Malcolm, a gente percebe que ele passou essa crise toda, ele conseguiu superar, graças a Deus, né, pela graça divina, e ele não abdicou da fé. Muitos leem apenas Anatomia de uma Dor e acham, não, ele se desviou da fé. E não é verdade, a gente vê por esse livro que a espiritualidade dele até intensificou. E daí, mais alguns anos, ele veio a falecer em 1963, ou seja, hoje, esse ano, nós comemoramos 50 anos da morte do C.S. Lewis.